Está no ar o programa Plenitude, aqui pela Plenitude TV. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelas redes sociais. O nosso carinho, a nossa saudação de paz para você. Eu sou o pastor Rafael Antônio e quero agradecer o carinho da sua audiência. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e receber todas as semanas uma mensagem de fé, de ânimo, de esperança para o seu coração. Vamos imediatamente ao momento da palavra. A palavra de Deus para o nosso coração hoje está em 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículos de número 4 e 5. A palavra de Deus nos diz que as armas que usamos não são humanas. Ao contrário, elas são poderosas armas de Deus para derrubar as fortalezas. Essas armas podem derrubar todo o argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas, nós podemos dominar todo o pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. A palavra de Deus, ela é bem enfática e inicia dizendo que nós estamos em guerra. Estamos em uma guerra diária. E esta guerra, nós não lutamos com armas carnais, ou seja, nós não lutamos com armas humanas, porém, lutamos com armas espiritual. Nós sabemos que a palavra de Deus é considerada como uma arma, é considerada como uma espada, e é com ela que nós lutamos as nossas guerras. Porém, é necessário também entender que nem sempre é fácil conhecer estas armas, nem sempre é fácil lutar com esta espada, porque muitas vezes nós não sabemos como usá-la. E hoje a palavra que eu tenho para o teu coração é para que você aprenda, ou então para que você comece a entender como usar essa espada a seu favor, para vencer as ciladas, os ataques e as fortalezas do diabo na nossa mente. Toda batalha acontece no campo da nossa mente. A nossa mente é o campo de batalha diária para a nossa vida. Portanto, hoje eu queria encorajar você a conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Eu não estou falando do que você pensa acerca da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus. Eu estou falando acerca da própria palavra de Deus. A palavra que é poderosa para nos dar as armas necessárias para vencer os ataques e as fortalezas do inimigo. Não é fácil trabalhar com aquilo que não se conhece, não é fácil lutar contra aquilo que não podemos ver. E a nossa batalha é contra um inimigo invisível que ataca os nossos pensamentos. E hoje eu queria falar com você acerca do poder dos nossos pensamentos. A palavra de Deus nos diz que nós estamos em uma guerra. E é uma guerra espiritual. Porque todos os dias nós precisamos tomar atitudes. Nós precisamos empreender resposta aos problemas que nos sobrevêm. Sendo assim, é necessário pensar em estratégias ou pensar antes de dar a resposta para os problemas que nos pedem uma solução. A vitória ou o nosso sucesso está diretamente atrelado ou relacionado com aquilo que pensamos. Quantos de nós, às vezes, já nos pegamos aí, pensando, às vezes, em voz alta, conversando consigo mesmo, talvez dirigindo o carro, lavando a louça, fazendo os afazeres da casa. Quantas vezes, quando estamos em silêncio, no momento de descanso, nos pegamos conversando conosco mesmo, conversando com a nossa mente, conversando com a gente mesmo e tentando encontrar
uma resposta para os nossos problemas, ou então encontrar uma solução para um problema que exista. Pois bem, é nessas horas que o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, e ele está sempre procurando uma brecha, sempre procurando um momento onde ele consiga encontrar a nossa mente preocupada, ou então vazia, para que ele possa abrir as portas da sua oficina. E quantos de nós já não vimos a expressão que a mente vazia é uma oficina? Todos nós já ouvimos essa expressão. E um dia Deus me deu uma revelação acerca desta palavra, porque é uma oficina que só abre as portas quando o homem fecha as portas do seu entendimento. Mas hoje, através desse vídeo, através desta palavra de Deus para o teu coração, eu queria te encorajar a mudar os seus pensamentos. Quantos de nós não costumam pensar que tem uma vida vazia, uma vida triste, uma vida de rotina, uma vida onde nada acontece de diferente? Todos nós somos tentados a pensar assim. E um dia eu conheci uma pessoa que resolveu dar atenção a esses pensamentos. E depois nós entendemos que todo pensamento, quando ele é gerado, ele é concebido através de atitudes. Todas as suas atitudes, primeiro, elas foram somente um pensamento. E esta pessoa, ela pensou que se ela vivesse uma outra vida, ela conseguiria ser feliz. Ela conseguiria trazer para a vida dela alegria, cor, felicidade. Então ela resolveu fazer um perfil na internet, e depois que ela fez um perfil novo, ela colocou algumas fotos bonitas dela, e ela começou então a se relacionar com algumas pessoas. E ela disse: eu quero experimentar uma vida nova. Tudo isso sem que o marido dela soubesse, sem que o filho soubesse. E agora ela conhece uma outra pessoa, um outro homem, e ela começa a trocar mensagens, e esse homem traz para ela a ilusão de que também vivia uma vida de muita felicidade. E aí começa a contar para ela algumas experiências, e começa a trabalhar na sua área mental, e começa a fazer com que ela então tenha o desejo de conhecer esta vida. Sabe o que ela fez? Ela abandonou a sua casa. Ela abandonou a sua família, ela abandonou o seu esposo, ela comprou uma passagem de avião e foi conhecer esta pessoa. Conheceu, tiveram alguns momentos, e com o passar do tempo, alguns dias depois, ela descobriu que aquilo não passava de uma farsa. Aí então bateu o arrependimento. Ela entra em contato com seu esposo, ele contou isso para mim. Aí ele então foi até onde ela estava, conheceu o lugar onde ela foi, conheceu a outra pessoa, e aí começou a conversar, querendo saber o que havia acontecido. E aí ela relatou para ele que ela começou a pensar que fora de casa ela teria uma vida diferente, uma vida com emoção, uma vida com mais alegria. Tudo isso levado pelos pensamentos. Quantos de nós já não tomamos algumas atitudes, até mesmo impensadas, até mesmo sem se preocupar com as consequências, simplesmente pelo fato de não cuidarmos dos nossos pensamentos? Mas hoje eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu gostaria hoje de fazer um alerta para você. Não existe nenhum problema na sua vida que a palavra de Deus não tenha a resposta para a solução dos seus problemas. E a palavra de Deus, ela nos orienta a fazer diferente. Ela nos orienta, primeiro, a pensar antes de agir. Pensar antes de falar, ser tardio no falar, ouvir primeiro para depois responder. E é aí que está o segredo para destruir as fortalezas do diabo.
eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre essas fortalezas. O que são essas fortalezas? A palavra de Deus, ela diz que as nossas armas, elas não são humanas, ao contrário, elas são poderosas armas de Deus para derrubar as fortalezas. Sabe o que são as fortalezas do diabo? Foi naquele dia, foi naquele momento de fraqueza sua. Foi naquele dia onde você estava triste e veio um pensamento no seu coração. E aquele pensamento se instalou e ficou ali. De lá para cá você tem baseado todas as suas decisões e escolhas em cima desse pensamento que se alojou no seu coração. Essas são as fortalezas do diabo. São lugares no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, que o diabo encontra uma falha e ele se instala ali. E é necessário com que você conheça as armas que vão te ajudar a quebrar essas fortalezas. E a nossa arma principal é o conhecimento da palavra de Deus. De nada adianta você ter uma Bíblia Sagrada como esta, na sua casa, na sua estante, na sua prateleira, e você não estudar, se você não aprender a usá-la. No livro de Lucas, a palavra de Deus vai nos dizer, deixa eu ver aqui aonde que está anotado. Eu anotei aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu ver, livro de Lucas, capítulo de número 4, verso de número 2 até o número 4, diz que Jesus, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. E o diabo tentou infiltrar nos pensamentos de Jesus uma dessas armadilhas, e ele tentou persuadir, porém, Jesus, ele não pensou em nem um minuto para trazer ou para tratar de desmentir as obras do diabo. Jesus imediatamente usou a palavra e através da palavra ele quebrou os argumentos do diabo. Já pensou se Jesus não conhecesse a palavra? Mas tudo isso foi possível porque Jesus conhecia a palavra. E Jesus destruiu os argumentos do diabo imediatamente. Assim acontece na nossa vida. Todas as vezes que nós não conhecemos a palavra e alguém nos fala algo, por exemplo, o Brasil está uma pandemia, o Brasil está uma miséria, o comércio parou, o setor que você atua está todo ele em baixa no nosso Brasil e ninguém vai se salvar. Se você não é conhecedor da palavra, sabe o que acontece? Você fica pensando nisso. E é o poder desses pensamentos que, quem sabe, chegaram até a cogitar na sua mente o desejo de fechar a sua empresa, o desejo de fazer você voltar atrás nesse sonho, nesse projeto. Porém, hoje, eu venho com uma palavra de Deus para o teu coração, uma palavra poderosa, aleluia, palavra de Deus que está em Josué, capítulo de número 1. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, mas antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui está falando de perseverança. Perseverar em conhecer as palavras de Deus, em colocar em prática, meditar nelas. Sabe o que significa a palavra meditar? É pensar uma, pensar duas, pensar 3 vezes. Pensar, pensar e pensar. A Bíblia diz que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, nisso deveis pensar. Então eu quero encorajar você a trocar os seus pensamentos. Quando chegar até a sua mente pensamentos de morte, pensamentos de derrota, pensamentos de que você não vai conseguir, de que você não é capaz, eu quero que você recorde, que você traga à sua mente aquilo que traz esperança, como diz a Bíblia Sagrada. Eu quero que você se lembre desta palavra: o poder dos nossos pensamentos, o poder da nossa mente, o poder das nossas ações está em poder usar
as armas espirituais para vencer todas as obras do mal. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma vida feliz, que você possa meditar nas palavras do Senhor, que você se fortaleça em Deus e que você não deixe nenhum pensamento destrutivo tirar a tua paz. Esse é o desejo do meu coração e de toda a nossa equipe do programa Plenitude. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.